uma live especial do ano. Rapaz, o Bolsonaro, pela vontade dele, ali, o esquema é prorrogar, quanto mais tiver cirurgia, tudo que tiver para fazer, ele vai fazer, porque tudo para adiar a volta lá para a Polícia Federal, para o mocó dele lá na PF, que, olha, não é dos piores não, viu? Tem apartamento aqui, apartamentozinho no centro de São Paulo, que, naqueles mesmos moldes, que está custando ali uns 4 paus. De aluguel. Então, é de aluguel. Então não tá essa derrota toda para ele, não. Mas é meio estratégico, né? Não estou desconfiando que ele não necessite. Todo mundo, se entrar no hospital, depois de velho feito eu, começar a abrir e ver coisa, vai passar um ano no hospital. Então, ele consegue, né, transformar um pouco, manter o nome dele ainda no noticiário, porque realmente ele sofreu um baque em poder político como ninguém imaginava, nem quem torce contra imaginava. A extrema-direita sofreu um baque muito grande, mas personalizando Jair Bolsonaro, o baque, o prejuízo político, juntando toda essa bagaceira de fuga, de tornozeleira com solda, todo esse festival desastroso do bolsonarismo, é um personagem que entra em 2026 muito em baixa, né? É um fim de feira geral para a figura de Jair Bolsonaro. Aí, claro, tem os seus representantes legais aí tentando pegar aí um punhado de voto de quem ainda não alertou para essa arapuca que é cair na mão desses sujeitos. Pois é, Chico. E para atualizar, então, né, ele entrou no hospital, saindo da cadeia na Polícia Federal e foi para o hospital no dia do Natal, dia 25, fez uma cirurgia de hérnia, a princípio era para correção de 2 hérnias na virilha, né? Mas depois os médicos fizeram vários procedimentos para tentar estancar essas crises de soluço, que ele diz que são ainda provenientes das outras cirurgias, o abdômen dele todo mexido por várias cirurgias. Então, nessa internação, ele já fez a cirurgia da hérnia, das 2 hérnias, e já tinha feito 2 procedimentos para tratar dos soluços. É uma espécie de bloqueio de um nervo que sobe aqui e se relaciona com o diafragma, né? E eles tentam bloquear esse nervo. O ex-presidente já havia sido submetido a 2 procedimentos desse tipo, desde o Natal. De acordo com a ex-primeira-dama Michele, os problemas voltaram por volta de 10 horas da manhã de hoje e continuaram durante a tarde. Nós vamos atualizar esse assunto assim que tivermos mais detalhes. Por enquanto, ninguém na família Bolsonaro, muito menos os médicos, trouxeram qualquer atualização, mas o fato é que ele passou por mais um procedimento cirúrgico na tarde desta terça-feira. Assim que a gente tiver o boletim médico ou algum pronunciamento dos filhos ou da Michele nas redes, a gente atualiza aqui para vocês no ICL Notícias Especial. E, Chico, você estava falando da extrema-direita, né, que é um personagem que ainda está aí estrebuchando, né, o Bolsonaro, atrapalhando o jogo daquela direita mais manhosa, do centrão e tudo, né, porque ele lançou mesmo o Flávio. Agora, o jogo dele está muito desarrumado. A gente tem aqui um tema de hoje, separado pela nossa equipe, Chico, para a gente comentar e depois passar para a Cristina Serra também, e vai chegar já. Boa! O PP, Partido Progressistas, aquele partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, a velha Arena, PDS, é o mesmo, né? Anunciou que pode lançar candidato próprio ao governo de São Paulo em vez de apoiar o Tarcísio. O movimento pode ser um recado ali dentro da direita, pegou os aliados de Tarcísio de Freitas de surpresa, eles veem esse movimento com ceticismo, a leitura de que o anúncio funciona mais como uma pressão política, né? Os dirigentes do partido admitem desconforto com a relação que o governo Tarcísio tem com algumas lideranças. Muita gente fala disso, mesmo na direita, que o Tarcísio, na política, não tem muito jeito, muito trato com aquelas lideranças municipais, prefeito, vereador, deputado estadual e tal. Então, o PP, esse partido, está fora do núcleo duro que governa com o Tarcísio, perdeu postos importantes na gestão. Eu queria te ouvir sobre isso. Eles estão cogitando lançar, olha só, Chico, Ricardo Salles,
né, que já foi ministro do Bolsonaro. É uma das possibilidades se o PP resolver lançar uma candidatura, e seria uma candidatura em diálogo com o Bolsonaro e meio que para dar um chega para lá no Tarcísio. Me parece que é isso que está rolando. Talvez para negociar cargo, né? É para tirar um troco, né? É para tirar um troco, não só o troco da grana, de verbas públicas, para prefeituras do interior, para políticos do PP, mas também para aumentar a participação na chapa do Tarcísio, o poder na chapa da reeleição do Tarcísio. É uma chantagem ali para pegar mais espaço. Não vão, jamais irão com outra candidatura. O Ricardo Salles é um nome que não aguenta meia hora de campanha. Ele está na mira do Supremo Tribunal Federal por conta daquele caso de contrabando de madeiras, quando ele era ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Acho que não era nem meio ambiente a pasta, era outro nome que me foge a memória agora. Então, o Ricardo Salles é um contrabandista de madeiras. Claro que é uma candidatura que casa bem com o bolsonarismo, mas a candidatura é a do Tarcísio. Essa turma vai tentar cavar mais espaço, mais vagas na chapa de candidatos a deputados estaduais, federais, mais participação no bloco do Tarcísio, que vai para tentativa de reeleição. O que se quer é isso, assim, a leitura que eu faço é essa, ampliar espaço, conquistar mais verbas para prefeituras no interior. O desejo todo aí, a finalidade é dinheiro, e dinheiro público, como a gente sabe. É isso. Então, eu vou aproveitar, Chico, e chamar aqui a presença da Cristina Serra nessa última transmissão do ICL Notícias de 2025. Bem-vinda mais uma vez, Cris. Obrigado pela sua participação. E já te passo esse tema. Justamente o Chico comentava, né? O partido que é o velho herdeiro da Arena, né? Vem lá da ditadura militar, mas tem essa tradição aí do fisiologismo, ameaçando lançar uma candidatura contra o Tarcísio em São Paulo. Isso é moeda de troca, Cris? Ou é também um sinal a mais desse desarranjo que existe na direita brasileira, muito em função do Bolsonaro, mas em função dele estarem sem um nome definido, fora o Flávio, né, para concorrer a presidente? Oi, Rodrigo, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que é um pouco disso tudo que vocês falaram até agora. Nessa fase das pré-campanhas, né, nós estamos há 10 meses, mais ou menos, da eleição, enfim, há 6 meses a gente pode dizer, né, que faltam 6 meses para aquela fase de definição mesmo das candidaturas. Quem é quem, com quem, né, qual é o bloco de cada um na rua. Então, nessa fase atual que nós estamos, nesse exato momento, é uma fase de muita barganha ainda, de muito balão de ensaio. Você solta aí os balões de ensaio para ver o que você consegue compor, né, ou barganhar. Né? Agora, eu concordo muito com você, Rodrigo, quando você fala que isso reflete também uma indefinição desse blocão que junta extrema-direita, setores da direita que podem não ser extremistas, mas estão ali nas franjas da extrema-direita, e o velho centrão fisiológico de sempre, né? Sobretudo o centrão fisiológico, que não está nem aí para ideologia, que não tem programa, que está se lixando para o país, para qualquer projeto de país, cada um ali quer tratar do seu bolso, né? Sobretudo, esse pessoal fica estudando, avaliando possibilidades, né? E lançando essas possibilidades todas aí, para ver o que é mais vantajoso para ele, né? Então, essa é justamente a fase, ainda nesse cenário de indefinições e um cenário ainda bastante turvo, né? Você vai lançando as possibilidades para avaliar melhor, né? Quais são as vantagens que você vai levar, né, em cada cenário, né? E sim, então, diante desse cenário de indefinição, dentro desse arranjo aí bastante extenso, né? Esse arco de partidos
políticos bastante extenso, onde cada um briga para levar mais vantagens que os outros, aí você vê essas possíveis candidaturas aparecendo e tudo mais. Então, assim, esse cenário ele é movido, neste momento, né? Ele é movido a esses dois fatores: tentativas de obter muitas vantagens e essa indefinição nesse bloco que, como eu falei, junta fisiológicos do centrão, claro, direita, que está nas franjas da extrema-direita, e a extrema-direita em si. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muita movimentação, sabe? Muita mudança ainda, porque, de fato, é um cenário bastante indefinido para esse bloco aí, à direita do espectro político. A esquerda sabe não só quem é o seu candidato a presidente, que é o grande puxador de votos país afora, como também tem possibilidade já de candidatos aos governos dos estados, que, embora não estejam colocados, né, mas os critérios para a definição dessas candidaturas são mais claros. Na direita, não. Como eu disse, como é muita gente nesse espectro amplo do fisiologismo disputando vantagem, aí a briga talvez seja mais encarniçada, e aí a gente vê. Eu acho também que essa possibilidade aí do PP desgarrar da candidatura Tarcísio. Olha, tenho minhas dúvidas, porque o Tarcísio, como candidato à reeleição, é considerado um candidato, uma vitória certa, ou se não certa, com imensas vantagens. Eu vejo com muito ceticismo essa possibilidade de candidatura do PP em oposição a Tarcísio. Perfeito. E eu queria, então, aproveitar